um tempo em que tudo isto aqui era apenas oração. Antes desse templo, antes dos ministérios, antes das vozes que hoje enchem esse lugar, existiram joelhos dobrados. Deus começou esta história através de homens e mulheres comuns. Pessoas que talvez nunca imaginaram o alcance daquilo que estavam construindo. Em 1954, o Senhor plantou em Osasco uma comunidade que carregaria sua palavra através das gerações. Muitos passaram por aqui. Alguns descansam no Senhor. Outros ainda estão entre nós. Mas todos deixaram algo: fé, serviço, lágrimas, discipulado e perseverança. A igreja atravessou mudanças, novos tempos, novos desafios, novas gerações. E em cada estação, Deus permaneceu fiel. Porque a história da igreja nunca foi sobre homens, sempre foi sobre Cristo sustentando o seu povo. Até aqui, o Senhor nos ajudou. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo de tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha
és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Grandioso és tu, grandioso és tu. E então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso. A igreja não vive apenas na memória, ela vive agora, em cada criança que aprende as Escrituras, em cada jovem que permanece firme, em cada família restaurada. A igreja continua viva porque Cristo continua edificando o seu povo. Não somos apenas frequentadores de um culto, somos um corpo, uma comunidade formada pela graça. Gerações diferentes, mas a mesma fé. Diferentes histórias, mas o mesmo Evangelho. Em um mundo acelerado, superficial e distraído, Deus ainda separa um povo para adorá-lo, ouvir sua palavra e viver em comunhão. E hoje, nós fazemos parte desta história, não como espectadores, mas como pedras vivas na construção do reino de Deus. Nosso Senhor, somos teus, criados para o teu louvor. Terra e céu se rendem a ti. Multidões se prostram em teu, pois só tu és Deus, e todo o poder é teu, rendemos louvor a Cristo Senhor. Te exaltamos, te adoramos, Rei da terra e céu. Anjos, homens, todos cantam, Santo és Jesus. Tu és Deus, nosso Senhor.
cessará. Tu és o Rei, Tu és o Rei Jesus. Toda geração decide o que fará com o evangelho que recebeu. Nós recebemos uma herança de fé. Agora, é nossa responsabilidade transmiti-la. A igreja não será sustentada por estruturas, nem por estratégias. A igreja será sustentada pelo próprio Deus. E talvez, aqui, neste exato momento, estejam os próximos pastores, missionários, líderes, homens e mulheres que carregarão a palavra de Deus aos próximos anos. Ainda existem pessoas em Osasco que precisam saber sobre Cristo. A missão ainda não terminou, porque enquanto Cristo não voltar, a igreja continuará avançando. Pela fé a mão de Deus se vê na beleza da sua criação, nos irmãos que provam de sua provisão, que andam por fé e não no que vem. Pela fé viveram nossos pais, com a promessa de Deus no coração, uma tão sonhada terra do Senhor, lugar de fé, esperança e amor. Firmes como filhos da promessa, firmes com os olhos no Senhor Jesus, e até o fim da peregrinação, firmes na fé e sem vacilar. Pela fé o profeta anunciou que o Messias estaria entre nós, pra da morte do pecado nos livrar, da sepultura triunfar. Pela fé a igreja se forjou, pra no poder do Espírito pregar boa nova a todos os perdidos, seja onde for e onde estiver. Firmes como filhos da promessa, firmes como
Jesus, e até o fim da peregrinação, firmes na fé e sem vacilar. Pela fé montanhas moverão, para que o Evangelho alcance corações, pois em Cristo tudo é possível, basta o seu nome invocar. Firmes como filhos da promessa, firmes com os olhos no Senhor Jesus, e até o fim da peregrinação, firmes na fé e sem vacilar. Firmes como filhos da promessa, firmes com os olhos do Senhor Jesus, e até o fim da peregrinação, firmes na fé e sem vacilar. Firmes na fé e sem vacilar. Firmes na fé e sem Igrejas são marcadas por datas, mas o reino de Deus é eterno. Ao longo dos anos, muitas vozes aqui cantaram, muitas orações foram feitas, muitos sermões foram pregados. E em tudo isso, temos a plena convicção de que Jesus Cristo foi glorificado. Não sabemos como serão os próximos anos, mas sabemos quem continuará no controle da história. O mesmo Deus que sustentou esta igreja no passado, é o mesmo Deus que a sustenta hoje e continuará sustentando-a amanhã. Até o dia em que toda a igreja, de toda tribo, povo, língua e nação, estará reunida diante do Cordeiro. E naquele dia, não celebraremos apenas um aniversário, celebraremos a vitória eterna de Jesus Cristo. A Ele seja a glória na igreja, hoje e para todo sempre. Amém. Jesus.